Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Um pedaço de palha de aço foi suavemente comprimido no fundo de um tubo de ensaio. E este foi cuidadosamente emborcado em um becker contendo água a temperatura ambiente, conforme ilustrado abaixo. Então tá vendo aqui, pessoal? Ele colocou um suporte, né? Um becker com água, colocou num tubo de ensaio aqui bem no fundo a palha de aço, né? Colocou e virou e colocou ele dentro do recipiente que contém água, tá certo? Esse foi o experimento. Ele fala aqui, ó, decorridos alguns dias a temperatura ambiente, qual das figuras a seguir representa o que será observado, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que imaginar o quê? Bom, se depois de alguns dias nós temos a umidade aqui da água, certo? Considerando que não há uma variação no volume de água, porque essa água vai evaporar, e tanto que ela vai ter umidade aqui dentro do ar também, aqui dentro do tubo de ensaio, tá? Desculpa. Dentro do tubo de ensaio. Vai acontecer o que com essa palha de aço? Ela vai oxidar. O que é oxidar? O ferro vai perder elétrons. Eu vou ter uma ferrugem nessa palha de aço. E vai ser como? Ela vai ser basicamente isso daqui, ó. Ferro mais gás, oxigênio mais água. A água é em questão da umidade. Se transformando em quê? Em óxido de ferro. Opa. Em óxido de ferro 3. Hidratado vezes N mols de água, porque a gente não sabe o quanto vai de água, pessoal. Então aqui, ó, nós teríamos que colocar um N, que a gente não sabe o quanto que ela pode ser hidratada, pode ser de diversos números, né, diversas moléculas. Aí a gente já coloca um 2 aqui e um 3 sobre 2 aqui, da forma mais simples de balanceamento. Essa é a equação de ferrugem, é o que está acontecendo. Então a gente tem que ter que noção aqui, pessoal. Tá vendo que o ar que está aqui, através da umidade, vai acontecer o que com esse gás oxigênio? Ele vai ser consumido. Se eu estou tirando gás de dentro do tubo de ensaio, o que vai acontecer? A pressão interna do tubo de ensaio diminui. E ela diminuindo vai fazer o quê? Esse nível de água ele vai entrar um pouco nesse tubo. Não tudo, como está descrito no A. Tá? Tá vendo que a água entrou por completo aqui até chegar aqui na palha de aço? Não, tá? Não vai chegar até aí, mas vai ficar úmido o recipiente, o tubo de ensaio. Então essa daqui não pode ser, ela vai subir em um certo nível, mas não tudo isso, tá? Enquanto a B, ele tá falando o quê? Aumentou o nível da onde? Da água, do recipiente, do becker onde continha água. E não vai acontecer isso. Vai ser internamente, ou seja, não pode ser. Tá legal? Não pode ser a B, porque entra um pouco, porque a pressão ali diminui, porque o oxigênio do ar é consumido. Então eu diminuo a pressão daqui interna. C, o que acontece? Aumentou em muito o nível da água no becker? Não pode ser, pessoal. Enquanto, olha aqui, ó, na D houve uma descida pequena no nível da água, mas ó, tá vendo que a água entrou no tubo? Ela entrou numa certa quantidade. Então pode ser a D, porque ela não foi toda, ela só foi um pouco em relação a isso. E olha aí, pessoal, tá vendo aqui, ó, a água foi toda colocada no tubo de ensaio. E cadê a palha de aço? Então a gente risca. Por mais que seja uma ferrugem hidratada, não significa que ela é solúvel em água, tá, pessoal? Então, a única que sobrou é a alternativa D, por conta disso, tá? Então, a gente tem que ficar ligado em relação exatamente disso daqui. Porque a água vai ter o ar, né, vai ficar úmido, vai corroer a palha, ou seja, vai oxidar. Corroendo a palha, o que vai acontecer? Ela vai ficar hidratada. O ferro vai perder elétrons, onde ele
oxida e o oxigênio reduz, tá? Então a gente tem uma troca de potencial aí no caso, a gente só não tá calculando, tá certo? A pressão interna do tubo diminui, ou seja, vai entrar um pouco mais de água ali, mas não vai entrar tudo, porque ainda eu tenho outros gases ali que não acontecem na reação, tá? Se a gente fizer, basicamente, é 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, mais ou menos 79%, né, de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. Claro que tem os outros gases, mas é só para a gente ter uma noção. Então, esses 80% vai ser dos outros gases, enquanto 20% foi consumido, basicamente. Ou seja, diminui. Então, esse nível de água entra um pouquinho aqui no tubo de ensaio. Certo, pessoal? Um exercício extremamente interpretativo para que a gente consiga dar continuidade aqui na playlist. Tá certo? Então, ficou fácil agora. Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução, hashtag exatamente. Tá com dúvida? Coloca nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Agradeço imensamente quem tá tirando essas dúvidas, tá? Às vezes chega a notificação e às vezes não chega pra mim, tá? Então eu tô vendo conforme eu vou tendo tempo e as notificações chegando, por isso que eu me atraso um pouquinho, tá certo? Agradeço toda a curtida, compartilhamento e comentário, isso é muito bom. Eu te convido a ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos e também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Tá bom? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, seja uma aula, uma curiosidade, o que for no mundo da química e da ciência, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!